A gente vai dar continuidade à nossa série sobre o tema Passos de uma Vida Cristã, tomando por base a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 até o verso 19. Nós já passamos por algumas partes desse texto. Na verdade, já deve ter dado para perceber isso. Tomamos esse texto como base e a gente tem navegado pelos textos do Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo, para buscarmos um entendimento melhor de todos esses imperativos que o apóstolo Paulo nos dá sobre como viver ou o que deve fazer parte dessa nossa vida cristã. Então é importante apenas lembrar de início que quando falamos de vida cristã, não estamos falando de uma parte da nossa vida. Quando falamos de vida cristã, nós não estamos pressupondo aquela divisão equivocada entre vida cristã e vida secular. Essa divisão é completamente equivocada e não cabe dentro da visão de vida de reino de Deus que a gente encontra no Evangelho. Então, quando nós falamos de vida cristã, nós estamos falando da totalidade da nossa vida. Quando falamos de vida cristã, nós estamos falando de todos os dias da nossa vida, de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos sentimentos, de todos os nossos sonhos e projetos, de todas as nossas atitudes, nossas ações. Nós estamos falando da totalidade do ser que veio à vida a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Nós estamos falando aí dessa pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus. Isso é a nossa vida cristã. Já olhamos para alguns aspectos dela e nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a importância da oração. Para isso, eu quero ler novamente o texto que o André pregou para nós no nosso último encontro, que é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 16 a 18, onde nós lemos o seguinte: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Então o André falou para nós sobre o alegrem-se sempre. E quando o André pregou para nós, ele nos ensinou, com base especialmente nos textos de Paulo, na carta aos Filipenses, que quando falamos de uma alegria sempre e dar graças em todas as circunstâncias, nós aprendemos que na vida cristã, nessa nova vida que temos em Cristo Jesus, a nossa alegria não depende de circunstâncias, não depende do que está acontecendo ao nosso redor. Porque antes de iniciarmos uma caminhada de discipulado com Jesus Cristo, o que acontecia com a gente? A nossa alegria dependia das circunstâncias. Então estávamos alegres ou encontrávamos motivos de alegria se está tudo bem no meu emprego, se a minha conta bancária está em ordem, se os meus relacionamentos estão bem, se todo mundo lá em casa está bem de saúde, de vida, se os meus filhos estão me obedecendo, se o meu marido, se a minha esposa, se o meu pai, se a minha mãe, se as pessoas do meu convívio estão bem, está tudo ok, ou seja, se está tudo equilibrado, então sim, eu tenho motivos para estar alegre. Mas basta apenas um desses aspectos da nossa vida entrar em descompasso, que já se vai a nossa alegria. Vai para o brejo a nossa alegria. E se a nossa alegria vai embora, o que é que vai embora também? A nossa paz. E eu não sei mais o que vem antes, se é a alegria, se é a paz ou se é a alegria, mas essas coisas estão intimamente ligadas. E ali a gente percebe o porquê tantos cristãos e cristãs, pessoas que já conhecem a Cristo, pessoas que já têm vivido a vida cristã, mas ainda não descobriram a alegria independente das circunstâncias. Porque ainda não descobriram que a nossa alegria é no Senhor e não nas circunstâncias. A nossa alegria está no Senhor. Todas essas coisas que eu mencionei, o nosso emprego, nossa conta bancária, a nossa estabilidade social, a estabilidade dos nossos relacionamentos, tudo isso pode descompensar, sair dos controles, ser alguma coisa que nos pegue desprevenidos.
Mas Deus não. Deus é eterno. Deus está sempre conosco. Deus nos dá a garantia de que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós temos a presença constante, o cuidado desse Deus, e é por isso que a nossa alegria não depende das circunstâncias, porque circunstâncias mudam, Deus não. Deus é a nossa constante. Deus é a nossa rocha firme, Deus é a nossa torre segura. E quantos salmos e passagens bíblicas nós poderíamos trazer à memória que nos lembram que Deus e não as circunstâncias é onde nós firmamos os nossos pés. Deus é a nossa torre segura e não o que está acontecendo ao nosso redor. Em outras palavras, o mundo pode desmoronar ao nosso redor, mas nós estamos firmes e seguros, porque a nossa segurança é o nosso Deus. A nossa firmeza está no nosso Deus. Por isso mesmo é que em situações tão adversas como as que Paulo se encontrava ao escrever esses textos para nós, ele está o tempo todo falando de alegrem-se sempre, deem graças em todas as circunstâncias, ou seja, a gratidão não pode depender das circunstâncias, a alegria não pode depender das circunstâncias, e a oração não pode depender das circunstâncias. A alegria, a oração e a união das duas coisas que resultam em gratidão sempre. Em todas as circunstâncias, a vida com contentamento que o apóstolo Paulo nos ensinou, uma vida mais simples, uma vida onde a gente não precisa mais de tantas coisas para sermos felizes, para nos encontrarmos em plenitude, para termos o que é necessário. Tudo isso agora muda na nossa nova perspectiva da nossa vida a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu achei coerente nos fazemos a seguinte pergunta, e a gente conversar um pouco sobre isso nessa noite. Eu gostaria de saber um pouco como era a vida de oração desse sujeito que está dizendo para você, ore continuamente. Interessante, né? O cara está falando para a gente o seguinte, olha, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade do Senhor Deus para a sua vida em Cristo Jesus. Então, o que Paulo pensava sobre a oração, o que Paulo nos ensina sobre oração a partir da sua própria vida de oração. E nós encontramos algumas orações, algumas não, muitas orações do apóstolo Paulo nas cartas que ele escreveu. Então eu quero olhar nessa noite com vocês algumas dessas orações e tentarmos extrair dessas orações alguns princípios que podem nortear a nossa vida de oração. Começando pela própria carta aos Tessalonicenses. Dê uma olhada aí na sua Bíblia, se você preferir, no capítulo 1 dessa carta. Você vai ver que é logo de início, logo de cara, é como o apóstolo Paulo começa o texto, ele já começa o seu texto, já começa a sua carta com uma expressão de oração. O primeiro versículo, basicamente, é uma saudação inicial, onde você encontra lá o remetente e o destinatário da carta. Agora, no versículo 2 para frente, entra uma oração de Paulo. Olha o que ele diz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante porque quando Paulo escreve essa oração, dentro dessa carta, as circunstâncias de Paulo e dos Tessalonicenses não eram as melhores. Se você depois quiser dar uma olhada na sua casa, você vai descobrir o seguinte, no capítulo 16 de Atos, Paulo está passando por Filipos, prega o evangelho em Filipos, fica por um tempo na cidade de Filipos, e nessa cidade ele enfrenta adversidades. Que adversidade? Ele vai sofrer uma oposição nessa cidade. Dessa oposição vem espancamento. Paulo e Silas são espancados, jogados na prisão. E de dentro da prisão, o que eles estão fazendo? Louvando a Deus no meio da noite.
cantando hinos de louvor a Deus, enquanto seus corpos estão feridos, machucados e eles estão presos injustamente. E o que eles estão fazendo? Dando graças a Deus em todas as circunstâncias. Não porque eu sou bobo, que eu estou feliz que eu apanhei. Você está entendendo isso? Isso fica claro? Não que a gente vê as coisas distorcidamente. Não, é que não importam as circunstâncias. Não importa se eu estou bem ou se eu estou machucado. Não importa se eu tenho motivos concretos, humanos, para estar feliz, ou se eu tenho motivos para estar com o coração doído e machucado. Em todo o momento, brota de dentro de nós uma gratidão profunda, que não depende das circunstâncias. Depende sim de uma memória de que a nossa vida está segura nas mãos do nosso Senhor. E de que nada, absolutamente nada, como disse Jesus, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, porque Ele tem eles contados. Esse Deus sabe sobre todas as coisas e cuida de nós de uma maneira sobrenatural. Então o apóstolo Paulo sai dessa cidade de Filipos, depois de todo esse caos, chega a Tessalônica, prega o evangelho em Tessalônica e ele sofre uma oposição dos seus irmãos judeus. Então esses judeus vão perseguir Paulo. Para não cair nas mãos dos judeus, ele tem que fugir para uma cidade próxima, chamada Bereia. Dessa cidade, Bereia, ele começa a pregar o evangelho, mas o que acontece? O pessoal de Tessalônica fica sabendo que Paulo estava em Bereia. Então montam lá uma equipe, possivelmente uma parcela de torcedores do Corinthians, saem correndo até Bereia, para pegarem homenagem a você, André, vão até Bereia para tentar pegar Paulo em Bereia. O pessoal fica sabendo e aí envia Paulo para Atenas, ele passa um curto período em Atenas e de Atenas ele vai para Corinto. E é de Corinto, capítulo 18 de Atos, que o apóstolo Paulo escreve essa carta para os Tessalonicenses. De Corinto, ou seja, depois de todo esse movimento, ele está numa cidade, recebe as informações de como estavam os Tessalonicenses, essas informações chegam a Paulo por intermédio de Silas e de Timóteo, e desse momento, então, ele escreve para os Tessalonicenses que ele sempre dá graças a Deus por todos eles, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês, Tessalonicenses, têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é interessante porque quando a gente olha agora para o lado dos filipenses, dos Tessalonicenses que ficaram em Tessalônica, a gente descobre que eles também não estavam passando por dias fáceis. Porque essas pessoas que perseguiram Paulo por causa da pregação do Evangelho, eram de Tessalônica. E Paulo deixou em Tessalônica uma igreja cristã. Então, esses irmãos e irmãs convertidas a Cristo, que permaneceram em Tessalônica, é que sofreram a perseguição, e essa perseguição vinha de onde? Vinha dos seus próprios familiares, dos seus próprios amigos. Por quê? Porque eles abandonaram a sua antiga fé, abandonaram a fé da cidade, abandonaram os deuses da cidade, abandonaram as tradições religiosas das suas famílias e dos seus amigos para servirem ao único Deus e verdadeiro Deus. Por conta disso, os seus próprios familiares e amigos passaram a ser os seus perseguidores. Por isso, Paulo escreve essa carta com um tom de alívio. Ele está aliviado, porque os Tessalonicenses, no meio de perseguição, não só permaneceram firmes na fé, mas eles têm o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente lê esse texto, oramos quando? Sempre, sempre. Não oramos quando as coisas estão indo de mal a pior, que aí intensificamos o nosso momento de oração para Deus, quem sabe, se compadecer da gente, já que nós nos sacrificamos tanto em oração para que Deus atenda ao nosso favor. A oração é parte contínua da vida cristã. A oração é constante na vida cristã. A oração não é intensificada em momentos específicos quando a gente precisa mais. A oração deve ser oração constante. Oração constante.
contínua, em todas as circunstâncias. Quando a gente olha para esse Paulo, o que a gente descobre também? Sobre o que orar? Olha que incrível que você está lendo Paulo dizer. Ele menciona os Tessalonicenses na sua oração. O que é motivo de oração para Paulo? Essas pessoas, para quem ele pregou o Evangelho, se converteram a Cristo, e ele está vendo na vida dessas pessoas o testemunho do poder do Evangelho. E ele está feliz, ele está dando graças a Deus, não porque as circunstâncias estão boas, ele está dando graças a Deus porque essas pessoas, homens e mulheres que foram alcançados pela graça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, permanecem firmes na sua fé e estão em progressão na sua caminhada de fé. É isso o que enche o coração do apóstolo Paulo de alegria e dá para Paulo motivos para orar em gratidão a Deus. As pessoas. Paulo não está olhando para si, mas ele está olhando para essas pessoas que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tem alcançado, salvado, redimido, transformado vida e dado para essas pessoas uma nova esperança. Esse é o foco do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não está focado em si mesmo, no seu próprio umbigo, nas circunstâncias. Ele está focado no movimento de Deus na história. É para isso que ele está orando. Porque a oração, ela acontece dentro do ambiente onde Deus está reinando soberanamente. Daí é que tudo o que diz respeito à oração acontece dentro deste cenário, onde Deus governa, onde Deus reina soberanamente. Qual é o assunto de oração? O assunto de oração deve estar inevitavelmente ligado à ação de Deus nessa história, a todo o movimento de Deus nessa história. Vamos ver um outro texto, Efésios 1, de 15 a 23, mas eu pincei apenas 2 trechos dessa oração linda que o apóstolo Paulo faz aí na carta aos Efésios. Lemos o seguinte: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E percebam, e aí ele continua, né? Sejam iluminados para perceberem esse movimento de Deus na história, quem Cristo tem sido entre nós, qual é o plano de Deus por intermédio de Cristo para o bem da sociedade, do mundo, o que Deus tem feito em Cristo como Senhor e cabeça da sua igreja e etc. Qual é o motivo de oração de Paulo? O motivo de oração de Paulo é resultado de onde ele está olhando. Para onde ele está olhando? O que está no horizonte do apóstolo Paulo? O que está no horizonte do apóstolo Paulo é o que Deus tem feito na vida de pessoas nesse mundo. É isso que está no seu horizonte. Então ele olha para essas pessoas e ele se alegra. Ele se alegra. Por quê? Porque essas pessoas têm demonstrado que de fato Jesus Cristo é Senhor da vida delas. Essas pessoas têm progredido na fé, essas pessoas têm progredido no Evangelho, no discipulado de Cristo, e por isso se tornam motivos não só de gratidão, mas de uma oração para que os seus olhos continuem a cada vez mais serem abertos e iluminados, para que percebam a cada dia com maior clareza as dimensões de tudo aquilo que Deus tem feito na história. Olha que coisa linda! Essa oração encontra um eco lá no 3º capítulo da carta, também aos Efésios, verso 14 a 21. Olha só, por essa razão, e aqui é lindo porque Paulo fala até da prostração, ele fala da sua postura física, corpórea. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos,
compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do conhecimento de Cristo Jesus, de tudo que Ele tem feito na história, daquilo que representa a obra de Deus realizada entre nós em Cristo Jesus, e por aí vai a sua oração. Para onde Paulo está olhando, resulta disso a sua oração, o motivo da sua oração. Ele está olhando para as pessoas, ele está olhando para fora de si, e o que está no seu horizonte, o que está no seu radar de observação, o que ele está procurando nas vidas das pessoas, é o movimento de Deus, é o Evangelho de Deus se mostrando com clareza em cada vida que recebe Jesus Cristo como seu Senhor. E este Paulo ora para que esse compromisso, essa obra que Deus começou na vida das pessoas, este Deus continue, complete essa obra, que essas pessoas permaneçam firmes, que o conhecimento delas aumente, que o amor delas aumente, que a unidade entre elas aumente, que se solidifique ainda mais. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque Paulo tem uma clareza de que esse sólido amor, essa palpável esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe que esse trabalho que resulta da fé, ele sabe que a unidade do corpo de Cristo, ele sabe que o amor que sustenta a gente, ele sabe que todas essas coisas é Deus realizando entre nós o seu plano. É Deus mostrando entre nós e para o mundo a grandiosidade da sua graça e do seu amor. É isso que está no radar de Paulo. Quando ele olha para o mundo, talvez ele encontre coisas diferentes daquelas que nós estamos olhando. Porque diante dessas orações de Paulo, me parece que a gente descobre que as nossas orações são bem diferentes. Que o que está no nosso radar são outras coisas. O que está nas nossas prioridades são outras coisas. Parece que enquanto Paulo está olhando para o movimento de Deus na história, e isso se reflete nas suas orações, nós estamos mais preocupados em olhar o movimento da nossa conta bancária. Estamos mais preocupados em olhar os movimentos dos nossos empregos. Estamos mais preocupados em olhar os movimentos das coisas que nos interessam mais. Estamos interessados em olhar os movimentos dos nossos planos de viagem, dos nossos projetos pessoais. Nós estamos mais preocupados com um horizonte que diz respeito a nós mesmos. E daí a gente vai descobrir que o nosso horizonte é limitado demais. Porque o nosso horizonte, na verdade, é o nosso próprio umbigo. E isso se reflete naquilo que você ora. Já parou para pensar? Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Vai se refletir nas orações que você tem dirigido a Deus. Mais um texto, Filipenses 1, de 3 a 6. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Novamente, o que é que está no horizonte de Paulo? O Evangelho, a ação de Deus, o movimento de Deus na história. E por que Paulo está louvando a Deus pela vida dos filipenses? Porque em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. E isso é motivo da minha alegria. Por fim, não, tem mais um, desculpa. Filemon 4 e 6. O nome do cara é Filemon mesmo, tá, gente? Eu não estou falando errado. Filemon é errado. Filemon é o nome de fato dele. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Novamente, quando Paulo agora está olhando para uma pessoa, um irmão chamado Filemon,
O que ele está observando na vida dele? O que Deus tem feito na vida dele. E a forma como Filemon tem correspondido a esse chamado e a esse movimento de Deus na vida dele. Elogia ele pelo seu amor. Elogia ele pelos frutos que a sua vida tem dado. E ora para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Agora sim, por fim, Colossenses 4, de 2 a 4. Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sempre agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Agora faz uma pausa. Porque pela primeira vez, em todos esses textos que a gente leu, Paulo vai pedir uma oração por ele, certo? Você reparou isso? O tempo todo o que Paulo está fazendo? Agradecendo a Deus pelas pessoas, orando pelas pessoas. Agradecendo a Deus pelas pessoas, orando pelas pessoas. E aqui o que Paulo vai fazer? Agora eu tenho para vocês um pedido de oração. Quero que vocês olhem para mim e orem por mim. Então, finalmente o cara pensou nele, né? Finalmente o cara agora está pensando nele, está pedindo oração por ele, certo? Mas vamos ver qual é o motivo que Paulo tem para pedir para o pessoal orar para ele. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Pô, eu achei que Paulo ia pedir um jumentinho novo para ele fazer viagem. Eu pensei que Paulo ia pedir uma tenda mais confortável, com ar-condicionado. Pensei que Paulo ia pedir um aumento salarial. Pensei que Paulo ia pedir para a possibilidade de fazer uma viagem não missionária, mas uma viagem de turismo, talvez Disney, alguma coisa assim. Pensei que realmente... Não, gente, é impossível que isso aconteça. Sabe por quê? Porque é aquilo que o André ensinou para a gente na semana passada. A felicidade dele já não depende de circunstâncias. E ele aprendeu a viver com contentamento em todas as circunstâncias. Um cara que tem uma mentalidade dessa, ele não precisa de nada disso que você e eu temos pedido a Deus nas nossas orações. Agora, a agenda de oração de Paulo está totalmente liberada para orar por aquilo que diz respeito ao reino de Deus e à sua vontade. Por quê? Por quê? Porque ele não precisa de mais nada. O que Paulo precisa? Diz respeito ao reino de Deus. Eu quero que me seja aberta uma porta para continuar pregando o Evangelho. Eu quero que a proclamação do Evangelho alcance cada vez mais pessoas e gente conheça esse Deus e etc. É isso que me interessa. Esse é o meu foco. É por isso que eu oro. Então, quando ele olha para si, ele pede oração. Mas pede oração para que ele, Paulo, encontre nos Colossenses, na oração dos Colossenses, força para continuar o seu projeto missionário. Então, para não ficarmos só com esses textos, vamos pensar o que a gente descobriu sobre oração nele. Quais são os motivos de oração de Paulo? O que a gente observou que, em primeiro lugar, Paulo tem na sua oração gratidão e louvor a Deus, pelo que ele já fez e está fazendo na vida das pessoas. Gente vivendo sob o governo de Deus. Ele está olhando para as pessoas, está olhando para fora de si, está olhando para o movimento de Deus na história. E é dali, do que ele está vendo na vida das pessoas, é que ele está colhendo o que orar. É ali que ele está encontrando os seus motivos reais de oração, de gratidão a Deus e apelos, petições que ele leva a Deus. E em segundo lugar, a petição, para que pessoas continuem a crescer em fé e conhecimento de Jesus Cristo e do Evangelho, para que Deus abra caminhos para que o Evangelho seja pregado. Porque com Paulo, esse sujeito que lá no início disse para você, orem continuamente, a sua oração é fruto de onde está o seu olhar, do seu horizonte. Se o teu horizonte é o reino de Deus, se o teu horizonte é o Evangelho, se o teu horizonte é o que Deus tem feito na história, então pode ter certeza que é dali que vem a tua oração. Mas se o teu horizonte é a tua própria vontade, o teu próprio desejo, mais ou menos acontece aquilo que Tiago escreveu na carta dele, lá no capítulo 4, verso 3, se eu não me engano, ou 4. Vocês pedem mal
vocês não sabem como pedir. Sabe por quê? Porque quando vocês pedem, vocês não recebem, porque pedem para gastar as coisas com os seus próprios desejos. Deus não tem compromisso nenhum em responder oração de gente egoísta. Deus nunca se comprometeu em responder oração e realizar desejos que você leva a Ele nas suas orações. Porque a oração não é o movimento de raspar a mão na lâmpada. E Deus, tampouco é o gênio que sai da lâmpada para conceder desejos para você. Isso é uma confusão que as pessoas fazem. Deus não é o gênio da lâmpada. E a oração não substitui o esfregar a mãozinha na lâmpada para o gênio sair de lá. Isso não é a perspectiva do reino de Deus. A perspectiva do reino de Deus é ter o movimento de Deus na história no nosso horizonte. E tudo na nossa vida agora tem que dizer respeito a este movimento de Deus na história. E onde todo esse ensino está ancorado naquilo que Jesus nos ensinou. Qual é a importância de oração, da oração na vida de Jesus? Eu trago apenas 2 breves textos dos evangelhos. Um de Lucas 6,12 e outro de Mateus 14,23. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. São apenas 2 trechos de tantos e tantos trechos que nós encontramos nos evangelhos que mostram que Jesus tinha uma vida de oração contínua. E na oração, Jesus tinha o seu contato, mantinha a sua sintonia com o Pai. Sabe uma coisa interessante que você descobre na vida de oração de Jesus? Ele não dava um único passo na sua missão, sem ser precedido por tempo de oração. Jesus não dava um único passo, sem que a oração estivesse fundamentando o próximo passo que ele ia dar. Jesus, o próprio Deus, está o tempo todo em contato com o Pai, porque Jesus tem uma clareza muito grande de que Ele está neste mundo para realizar a vontade do Pai. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Mestre. Aí eu te faço a pergunta, por que você está nesse mundo? Eu não sei qual seria a sua resposta agora, mas eu sei qual é a resposta do Evangelho para você nesse sentido. Você está nesse mundo para realizar a vontade do Pai, assim como Cristo. Você está nesse mundo para ser como Cristo nesse mundo. Pelo menos é o que o Evangelho pensa acerca de você. Talvez seja uma visão sobre si mesmo e da razão da sua existência que precisa ser modificada aí dentro do seu coração e da sua mente. Mas é assim que o Evangelho vê você. Você está nesse mundo para realizar nesse mundo obras de bem. Você está nesse mundo para realizar as obras que Deus preparou antes, para que você e eu andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso 10. É por isso que nós estamos nesse mundo. Porque Jesus está nesse mundo com esse objetivo e não para cumprir a sua própria vontade, então o que a gente vê em Jesus o tempo todo? Em oração, em contato com o Pai, em sintonia com o Pai, para que cada passo, que cada palavra, que cada desejo, que cada resposta estivesse de acordo com a vontade do Pai. Por isso mesmo, Jesus tem que chegar para os seus discípulos, no famoso Sermão do Monte, e corrigir a percepção e a prática que os discípulos tinham acerca da oração. Olha só o que a gente encontra em Mateus 6, primeiramente, verso 5 e verso 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que o vê em secreto, o recompensará. Algumas coisas interessantes que Jesus traz aqui na correção da percepção e da prática que os discípulos tinham acerca da oração que era comum no seu tempo. Então, Jesus olha para o cenário e diz, olha, quando a gente vê os religiosos aí fora, qual é a prática de oração deles? E no contexto, outras práticas, como por exemplo, dar esmolas. Né? Quando eles dão esmolas,
quando eles oram, eles fazem com qual motivação? Serem vistos pelas pessoas, serem reconhecidos como pessoas de Deus, serem reconhecidos como pessoas religiosas. Essa é a motivação desse pessoal. Faz o que faz por autopromoção. Vai orar e tirar selfie orando, entendeu? E posta na rede social para falar que está orando, né? Partiu oração, partiu missão e etc. Entende? Por quê? Porque quer ser visto pelas pessoas. Está entendendo? O que Jesus chega? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Hipocrisia. Não façam isso. Não façam isso. No contexto, que a tua mão direita não saiba o que tua mão esquerda está fazendo. Porque se vocês fazem as coisas todas, seja o dar esmolas, o cuidado do próximo, um elogio, a oração, seja o que for, se você faz as coisas esperando ser visto pelos outros, então você já recebeu a sua recompensa. E sabe que recompensa é essa? A desgraça de simplesmente ser visto e aplaudido pelos outros. Essa é a tua recompensa. Só que aí Jesus chega para os discípulos e fala, mas vocês, façam diferente. Quando vocês forem orar, vão para o quarto de vocês, feche a porta. E aqui é interessante, porque a gente encontra no ensino de Jesus algo que ele mesmo fazia. Oração, gente, pede tempo e espaço. Se vai orar, separe tempo do seu dia para isso. Separe um local da sua casa para isso. Separe tempo e espaço para oração. Oração não pode ser para nós uma atividade leviana. Oração para nós não deve ser uma atividade de mero cumprimento de regra religiosa. Oração é convívio com Deus, é sintonia com Deus, é colher no coração de Deus o tempo todo qual é a vontade dele para nós. É mantermos o nosso coração e mente alinhado com o coração e mente do nosso Deus. Entender que a gente está nesse mundo não para realizar a nossa própria vontade, mas para realizarmos a vontade do nosso Deus revelada a nós em Cristo Jesus. Em segundo lugar, ele nos fala sobre a certeza de quem ora. Olha o que diz o texto. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E esse é um ensino muito curioso, porque aqui, gente, infelizmente, nós encontramos muito do que a gente faz na oração, não no ensino de Jesus, mas na prática dos pagãos. Tem gente, e eu confesso para vocês, esse meu péssimo hábito, né? Não só sou um ser humano falho, que muitas vezes me pego orando de uma forma mesquinha e vaidosa, mas também tenho o péssimo hábito de observar a oração dos outros. Está aí agora que ninguém mais ora perto de mim, né? Mas eu tenho esse hábito de observar a oração dos outros. E sabe uma coisa que às vezes a gente percebe? Porque a oração do outro, não para criticar o outro, mas porque muitas vezes a oração do outro é um espelho para mim. E a gente descobre que a gente não é tão diferente nesse sentido. Às vezes a gente olha para as orações que as pessoas fazem ao nosso redor e a gente percebe algumas coisas, por exemplo, pessoas que saem falando o tempo todo, desembestam a falar, usam Senhor Deus, querido Deus, amado Pai, como se fossem vírgulas na oração. Saem falando. Quando ela termina de orar, se você perguntar sobre o que você orou, a pessoa nem sabe sobre o que orou. Porque disse tanta coisa, falou tanta coisa. Porque ela realmente está convencida de que se falar demais, se a sua oração tiver um volume muito grande de palavras, petições, gratidões e etc., então é essa oração que Deus vai ouvir. E as pessoas saem falando desembestadamente. Tem outras pessoas que vão orar e dão palestra para Deus. Vocês já viram isso? Pregam para Deus, ensinam textos bíblicos para Deus. Interessante. Deus, porque aquele texto disse isso, e no grego diz tal coisa, e assim por diante. Dão palestra para Deus quando estão orando. Isso é pura vaidade, gente. Quer ser visto pelos outros. Porque essa pessoa não faz isso quando está em secreto no quarto. Entendeu? A gente vê essas coisas.
a gente vê gente pedindo cada coisa para Deus, e às vezes nós nos pegamos pedindo cada coisa para Deus, e sabe por que a gente faz isso? Porque na hora de orar a gente liga o piloto automático. Na hora de orar é aquela coisa corriqueira, banal e etc e tal, é leviano mesmo. Leviano mesmo. Só que Jesus nos ensina uma outra coisa. Quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, é que eles serão ouvidos. E aí eu me lembro uma vez, isso se tornou muito famoso, muita gente já citou isso, mas eu sempre gosto de voltar nessa história. Uma vez perguntaram para Madre Teresa de Calcutá o que ela dizia a Deus quando ela orava, sobre o que ela orava. Aí a Madre Teresa de Calcutá pensou por alguns segundos e disse que na maioria das vezes ela ficava em silêncio. Aí a pessoa não entendeu muito bem a resposta dela. E ela perguntou: e Deus fala com a senhora? Fala, mas é claro que Deus fala comigo. E o que ele te fala na hora ali da oração? Normalmente também ele fica em silêncio também. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque tem horas que as palavras só vão atrapalhar a coisa toda. As palavras vão entrar para substituir espaços que deveriam ter sido deixados em silêncio. Rubem Alves certa vez disse o seguinte: sabe quando você sabe que aquela pessoa é tua amiga de verdade? Sabe como você mede um amigo de verdade? Amigo é aquela pessoa que você se sente completamente confortável de estar do lado dela sem precisar dizer uma única palavra. Amigo é quando o silêncio não incomoda, não constrange, não cria espaços. Ali você tem um amigo. É por isso que muitas vezes, fecha sua boca e deixa Deus colher no teu coração a tua real necessidade. Entende? Vai para o teu quarto, fecha a porta. Não deixa palavras atrapalharem o seu relacionamento com Deus. Não deixa palavras entrarem para mascarar quem você é. Porque até isso a gente tenta fazer na hora da oração. Na hora da oração a gente muda a voz, né? Fala como o Thor fala com o Odin lá, né? Aquelas palavras difíceis, etc. e tal, que você não usa com ninguém. E a gente se mostra alguma coisa que a gente sabe que a gente não é. A gente faz isso. Não deixa as palavras atrapalharem. Deixa Deus colher no teu coração a tua necessidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes é difícil demais dar nome para a nossa dor. É difícil demais colocar em palavras o nosso sofrimento, a nossa angústia. É difícil demais colocar em palavras as nossas aflições. Então fecha a sua boca e deixa Deus contemplar o seu coração. Na certeza de que esse Deus está aí, está em você. Esse Deus conhece cada uma das suas necessidades, das suas angústias, das suas aflições. Por isso, deixa esse Deus colher no seu coração a oração que realmente você deveria estar fazendo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós não sabemos orar corretamente como convém, mas nós contamos com o Espírito de Deus, que colhe do nosso coração a oração, intercede por nós. Fala com Deus através dos gemidos inexprimíveis. Ali é que Ele está colhendo a sua oração. Às vezes a gente deixa as palavras atrapalharem. Às vezes a gente deixa as palavras entrarem na frente. Então o trabalho do Espírito é chegar para o Pai e dizer o seguinte: ó, Ele disse isso, mas o que Ele realmente está precisando é isso aqui. Deixa eu dar uma corrigida nessa oração. Então, como orar? Jesus diz: vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração começa com o quê? Com o reconhecimento de quem é Deus e quem nós somos. Reconhecimento é eu me conhecer em. Isso é reconhecimento. Então, eu me conheço em Deus como filho e Deus como pai.
quando eu oro, eu começo dessa forma, me reconhecendo, dizendo com quem eu estou orando e qual é a minha relação com Ele. Por isso Jesus o chama de Pai. E que Pai? Pai nosso, Pai de um corpo, Pai de uma família, não meu individualmente, mas nosso, Pai de todos nós, cujo interesse, cuja ação diz respeito a nós e não a mim, a nós. Por isso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ao reconhecer Deus como Pai e, portanto, nós como filhos, o louvor, a santificação do nome de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus pede a Deus? Primeira petição da oração que Jesus ensina para os seus discípulos. Não é o carro novo, não é a viagem tão esperada, não é o aumento do salário. A primeira petição que Jesus ensina os seus discípulos a levarem a Deus é essa: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma vez o rabino Harold Kushner disse em um dos seus livros que perguntaram para ele sobre o que você ora, sobre o que você leva a Deus, ou o que você leva a Deus em petição. E aí ele achou estranha a pergunta, mas daí ele respondeu da seguinte forma: eu imaginei que você esperava que eu dissesse que quando eu oro a Deus, eu peço coisas. Mas eu aprendi não pedir coisas a Deus, porque nenhuma coisa é maior do que o próprio Deus. Então quando eu oro, eu não peço coisas, eu peço Deus. Eu não quero coisas, eu não quero circunstâncias, eu não quero coisas passageiras, eu quero Deus. Por isso a oração de Jesus é: venha o teu reino, venha o teu governo sobre nós, venha a tua pessoa sobre nós, e assim seja feita a sua vontade, na terra como no céu. O interessante é que se você coloca isso na tua oração, pedindo para que a vontade de Deus seja feita na tua vida, você acabou de jogar fora toda a lista de pedidos que você tinha para Deus da sua própria vontade. Porque a partir desse momento você só quer a vontade de Deus sendo realizada na tua vida. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E aqui o Senhor nos ensina a levar a Deus a petição sobre a nossa necessidade. Não dos nossos desejos. Desejos é com o gênio da lâmpada. Deus está comprometido com as nossas necessidades. E necessidades que Ele sabe discernir a diferença entre necessidade e desejo. Então este Deus nos ensina a reconhecer que toda boa dádiva, que todo sustento, que todo o cuidado provém dEle. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E aqui Jesus nos implica na oração. Olha o que ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se você não tem perdoado os seus devedores, então você não teria como fazer essa oração. Ou seja, dá a nós na mesma medida em que temos dado ao nosso próximo. Coisa incrível, coisa linda. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos ensina a pedir a Deus o auxílio para a nossa luta contra o pecado. Ele sabe que a tentação, inclusive no campo da oração, é uma realidade para nós. Por isso, levamos a Deus esse pedido. Nos ajuda, Senhor, para que não caiamos em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E quando você diz na tua oração que de Deus é o reino, o poder e a glória para sempre, você deveria ter em mente que você está reassumindo o compromisso de viver sob o governo desse Deus. Porque se o reino é dele, se o poder dele e se a glória é dele para sempre, você deve estar debaixo desse poder, dessa glória, desse reino.
Música